Aula 03, Legendas Industriais. As legendas industriais também podem ser chamadas de selo ou carimbo. Então, é um espaço reservado na folha de desenho técnico para que a empresa possa colocar as informações complementares para o desenho. Como eu já tinha falado antes, cada empresa faz a sua legenda, o seu carimbo. Aquilo é a imagem visual da empresa. Então, tem empresas que colocam o seu logo, tem empresas que não colocam, mas existem algumas regras que estão na norma que as empresas devem estar seguindo para a aplicação das legendas. Vamos ver algumas. O formato, o tamanho da legenda, ele é padronizado. E existe uma padronização de layouts. É claro que algumas empresas utilizam ou não, mas existem algumas informações que são obrigatórias para a pessoa que vai pegar o desenho possa entender. Então, é importante que tenha o nome da empresa, o título ou denominação do desenho, a escala em que o desenho foi feito, isso é muito importante. O número ou código, isso aqui é mais para a empresa, para que ela possa saber a numeração de um conjunto. Então, existem várias peças. Então, cada peça tem uma numeração ou um código. A data em que foi feito o desenho, se foi assinado por alguém, pelo responsável, quem foi a pessoa que fez o desenho? É o desenhista, então ele é um responsável. Ah, mas teve aprovação do engenheiro. Então, opa, tem uma outra assinatura. Número da peça, quantidade de peças que vão ser feitas, a denominação, o tipo do material com que vai ser fabricada a peça, as dimensões do material bruto. Então, se a gente for fazer um eixo, né, eu preciso saber qual é o material bruto que eu preciso comprar para mim, do meu tarugo, para mim poder fazer esse eixo, né? Então, eu vou pegar e vou fazer a usinagem para ficar conforme as dimensões que eu quero. Mas eu preciso saber qual é a dimensão do material bruto que eu preciso comprar, né? E qual é o tipo de material? Ah, é aço, é inox, é bronze, é latão, é cobre, né? Então, todas essas informações têm que estar descritas lá no meu desenho e a quantidade de peças que eu quero também. Aqui existe um modelo de legenda que é o que está no livro de vocês. Então, aqui está mostrando a escala, o título do desenho, um código e a revisão, porque esse desenho pode ter passado por várias revisões até chegar no final. Aqui a gente vai ter o nome do desenhista e a data com que ele fez o desenho, o projetista e o aprovador. O projetista pode ser um projetista mecânico que calculou, por exemplo, o esforço daquela peça e que aprovou o desenho, assim como o aprovador, que pode ser um engenheiro e tudo mais. Aqui, a denominação da peça, como eu já mostrei para vocês, quando a gente tem desenhos de conjuntos, a gente precisa saber qual o nome da peça, a quantidade da peça, o tipo de material e as dimensões que o material tem que estar quanto bruto. Vou mostrar para vocês aqui um outro modelo. Esse modelo não está no livro, eu estou colocando aqui para vocês. Ele é do Senai. Então, aqui tem o logo do Senai, tem o nome do desenhista e a data, o professor, o avaliador, o nome do projeto, porque ele pode ser de um mancal de um exaustor. Então, a descrição do projeto, mancal do exaustor. Mas a descrição da peça é só o eixo do mancal do exaustor. O código da peça, aí vai depender de cada empresa. A escala que a peça foi desenhada. Aqui ele está me dando uma informação importante que a gente vai ver um pouco mais para frente, que ele está falando que a projeção é no primeiro diedro. A unidade com que o desenho foi feito, que é em milímetro, também é uma informação importante. E aqui eu tenho a posição em que a peça está, o tipo de material, as dimensões do material, a quantidade e o código do material. Então, não existe um padrão, existe uma recomendação
e que cada empresa ou cada instituição, cada uma vai fazer de uma forma diferente. O tamanho da legenda. Na norma, diz que o tamanho deve ser padronizado, que as folhas A1 e A2, que são as maiores folhas, ela tem que ter um comprimento da legenda de 175 milímetros, e que as folhas A4, A3 e A2 têm que ter comprimentos de 178. Mas por que que a folha A1 e A0, que são as maiores, tem mais espaço para desenho, o comprimento da legenda é menor? Porque no momento de dobrar a folha, lembrem-se que as margens da A1 e A0 são 10 milímetros e que as margens da A4, A3 e A2 são 7 milímetros. Então, aqui está a diferença dos 3 milímetros. Ok? Sempre lembrando que ela tem que ser no canto inferior direito. Aqui tem uma informação importante que também não está no livro, em que eu estou mostrando aqui folhas maiores que A4, até folhas A3, A2, A1, em que aparece a nossa legenda no canto inferior direito e que aqui está demonstrando em que eu tenho um espaço para desenho e que eu tenho um espaço para texto. Ou aqui no caso, a legenda e um espaço para o texto. Por que isso? Quando eu mostrei para vocês, lá no primeiro vídeo, um exemplo de um modelo de desenho que era sobre instalações elétricas, vocês viram que havia a legenda e em cima havia o memorial de cálculo. O memorial de cálculo estava aqui. E no outro canto havia a simbologia. A simbologia ela podia ter vindo para esse espaço aqui. Então, dependendo das informações, uma tabela, alguma coisa que não caiba na legenda, que é um espaço um pouco mais restrito, vocês podem utilizar esses espaços para texto ou esse espaço aqui para texto. Até a nossa próxima aula.